Meus irmãos, boa noite. Graça e paz de Jesus. Olha, sempre uma alegria estarmos juntos. Somente o coração generoso do pastor Sidney e da Kátia para juntar tanta gente boa na mesa. Gente de tantos lugares, já encontrei amigos do Rio Grande do Norte, de Portugal, dos Estados Unidos, até de Guarapari, do Espírito Santo, aquela terra santa. Louvado seja Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus 27, 22. Trago um tema para essa noite, que vai ser projetado aí em algum lugar. E nós vamos partir de Mateus 27, 22. Uma pergunta muito importante para a gente responder nessa noite. Disse Pilatos: o que farei então de Jesus chamado o Cristo? O que farei então de Jesus chamado o Cristo? Vamos orar? Senhor, aplica a Tua palavra mais uma vez no nosso coração nessa noite. Somos gratos por esse enorme privilégio de estarmos à mesa na comunhão que o Senhor estabeleceu. E crendo na Tua palavra e na ação do Espírito Santo, descansamos o nosso coração, na certeza de que o Senhor preparou esses dias de Target para voltarmos às nossas igrejas revigorados e reanimados no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema são os perigos à unidade da igreja. Os perigos à unidade da igreja. E eu quero responder com vocês nessa noite a essa pergunta de Pilatos, isto é, o que farei de Jesus chamado o Cristo? Eu quero responder essa pergunta de algumas formas que revelem os perigos que nós enfrentamos nesse tempo e que afrontam a unidade da igreja do Senhor Jesus. Primeiro, para chegarmos a essa frase de Pilatos, a essa pergunta de Pilatos, precisamos relembrar que o Senhor Jesus passou por pelo menos 3 tribunais. O tribunal religioso foi o primeiro. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, pela alta corte da região dominante daquela colônia romana que era o judaísmo. E até hoje nós somos julgados por esse tribunal religioso. Até hoje nós que trabalhamos com a religião não conseguimos falar a mesma língua e temos as nossas desavenças entre nós mesmos. Aquele pessoal fabrica testemunha, aquele pessoal inventa inverdades sobre o Senhor Jesus Cristo, mas o tribunal da religião não tinha poder, não tinha autoridade de dar cabo em Jesus de tudo que eles queriam. Portanto, Jesus segue para um outro tribunal, um segundo tribunal, que nós podemos chamar de o tribunal jurídico, o tribunal dos homens. Naquele tempo, a colônia Israel, colônia do Império Romano, nos seus 2 principais distritos, a saber, a Judéia e a Galileia, eram governados, julgados por Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. E está Jesus diante de Pôncio Pilatos, que não tem coragem de condená-lo na lei dos homens, na lei jurídica. Então ele se lembra que aquele homem Jesus era conhecido como Galileu, passou parte da sua vida na Galileia e envia Jesus lá para o outro distrito para ser julgado pelo Herodes Antipas. E vai Jesus, humilhado, cabisbaixo. E quando ele chega diante de Herodes, Herodes também não tem coragem de condená-lo. Herodes escarneia de Jesus, debocha, humilha, mas não tem a coragem de dar ali um decreto final, uma sentença definitiva. Então Jesus volta de novo para Pôncio Pilatos. Nesse tribunal humano, nesse tribunal jurídico, tem essa coisa do empurra-empurra. Vai Jesus para cá, vai Jesus para lá, e ninguém quer julgar Jesus.
Até que Jesus é submetido ao terceiro e último tribunal, que é o pior de todos até hoje, o tribunal da opinião pública. O Pilatos faz uso de um instituto dos próprios judeus, o induto pascal, e por ocasião daquela festa, ele joga para o povo a decisão tão importante do que aconteceria com aquele homem de dores, com o Senhor Jesus. E estava diante do povo, não mais diante do sinédrio, não mais diante da corte romana. Agora está Jesus diante de uma multidão como essa. E está do outro lado Barrabás. E é interessante que no tribunal da opinião pública, que até hoje existe, se condena sem prova, e depois que a sua reputação é esmagada, para você recosturar isso, eu acho que nem tem como. Está Jesus diante e Barrabás do lado. É interessante que do aramaico, Barrabás é bar, um sufixo de filho, e aba, pai. Então Barrabás é o filho do pai, mas Jesus também é o filho do pai. Então, diante do tribunal da opinião pública, naquela ocasião, estava um filho do pai, bandido, de condutas não muito coerentes, e o filho do pai 3 vezes santo, piedoso, o Cristo. Não importava quem o povo escolhesse, um filho do pai seria condenado à morte. Porque no tribunal da opinião pública não tem vencedores. Ou como diria uma socióloga da era medieval, ninguém vai ganhar ou perder. Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, e no final vai todo mundo perder. Porque quem perder ganhou, quem ganhou perdeu, e todo mundo perdeu no final. Não tem vencedores no tribunal da opinião pública. Não tem vencedores. E o Senhor Jesus é, por fim, levado ao Calvário. E Pilatos faz essa pergunta. Até hoje, nós, igreja, nós, cuja unidade é sustentada pelo sangue do Cordeiro, nós estamos submetidos a esses tribunais. Ao tribunal da religião, repito, às vezes a gente briga entre si. Ao tribunal dos homens, porque o tempo vai passando e há muitas interferências no nosso meio. E ao tribunal da opinião pública todos os dias, porque a depender do que você disser lá na sua igreja, filmado, ao vivo, no outro dia você pode estar na capa dos jornais porque disse uma palavra fora de um contexto, digamos, politicamente audível. Nós estamos nisso. E como manter a unidade da igreja nesse cenário? Como nos manter firmes, resolutos, unidos, diante de tantos tribunais que o nosso Senhor e Salvador enfrentou e que, por consequência, nós também enfrentamos nos dias de hoje? Eu proponho 3 perigos a essa unidade. Primeiro, o perigo de fazer de Jesus um mero teórico. O perigo de fazer de Jesus um mero teórico. O que farei de Jesus chamado o Cristo? Não podemos fazer dele um mero teórico, um mero sustentador das nossas teses e da nossa forma de ver o mundo. O Senhor Jesus Cristo é muito mais do que uma teoria, é muito mais do que um dogma. O Senhor Jesus Cristo é um ser relacional, que se movimenta em nós, que se movimenta pela obra do Espírito Santo, se movimenta em nós, mas que se movimenta no meio de nós. Jesus não é um senhor inerte, alheio, um condutor distante da sua igreja. Jesus é a experiência da mesa. Jesus não é a experiência da teoria. Jesus é a experiência da prática. E ao longo da história, nós temos visto muita gente tentando reduzir Jesus a uma teoria. E esse é um perigo. Que perigo? O perigo de fazer de Jesus um mero teórico. Porque Jesus não entra na consciência e na cabeça de meros teóricos. Eu gosto do exemplo, a época de Jesus, do judaísmo,
E os principais grupos do judaísmo não eram para ter lá uma grande crise teórica com Jesus. Vejamos, os fariseus. O que mais importava para um fariseu? A lei. Jesus é um prato cheio para a lei. Porque até Jesus, adultério é você ir para uma cama que não é a sua. A partir de Jesus, adultério é você olhar lascivamente para um cônjuge que não é o seu. Para um fariseu raiz, Jesus é revolucionário. Para um fariseu raiz, Jesus é o homem da lei. Ele está engrossando o caldo da lei. Por que os fariseus se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Jesus não cabia no estilo teórico deles. Os saduceus, importava muito para os saduceus a figura do templo. Por que eles se voltam contra Jesus? Se Jesus chamou o templo de casa de meu pai, se Jesus expulsou os vendilhões do templo, Jesus é uma bênção para quem valoriza o templo. É porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus. Jesus não cabia no aspecto teórico daquele grupo. O que dizer dos essênios? Espécie de monges que faziam as suas peregrinações. Jesus fazia a mesma coisa. 40 dias e 40 noites em deserto. O homem está andando, o homem gosta de introspecção, ele vai para um lugar afastado para orar. Jesus, sob o ponto de vista teórico, tem muito dos essênios. Por que esses caras se voltam contra Jesus? É porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Teoria, teoria, teoria. Os zelotes, que queriam a independência da colônia, com todo respeito aos irmãos portugueses, hoje é 7 de setembro, meus amigos queridos, mas eles queriam a independência da colônia. Nós não queremos mais estar sobre o jugo de Roma. Mas Jesus não era fã de Roma. Jesus manda dar a César somente o que é de César e a Deus o que é de Deus, contrariando o princípio do império de que o imperador era Deus. Jesus chama Herodes de raposa. Jesus não é amigo do império. Jesus não é fã do povo do império. Por que os zelotes se voltam contra Jesus? É porque Jesus não cabia na mentalidade deles. Jesus não se adequa às teorias humanas. E porque Jesus não coube na mentalidade dos fariseus, porque Jesus não coube na mentalidade dos saduceus, porque Jesus não coube na mentalidade dos essênios, porque Jesus não coube na mentalidade dos zelotes, todos se juntaram numa grande falcatrua, num grande conchavo, para condenar Jesus à morte. Mas todos foram frustrados, porque Jesus também não coube no túmulo. Jesus é maior do que o túmulo. O Senhor Jesus ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele reina pelos séculos dos séculos. Jesus é maior do que o túmulo. Não coube na mentalidade teórica daquela gente, mas também não coube no túmulo. Há um perigo muito grande de nós reduzirmos Jesus a um mero teórico, de nós querermos colocar a obra do transcendente dentro de uma caixa, de nós querermos limitar o agir do Todo-Poderoso ou explicar a ação divina apenas nas métricas humanas. Talvez desde o iluminismo, um dos grandes problemas que se incorporaram na nossa fé seja o fato de que não dá para tentar explicar o que cremos, sentimos e vivemos apenas pelas métricas da razão. Jesus não cabe numa teoria, Jesus não cabe numa caixa. E às vezes nós nos dividimos por algumas pautas e esquecemos daquilo que é essencial. Jesus não é uma teoria, Jesus é vivo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O Deus que do nada fez todas as coisas não precisa de ninguém. É pela graça dele que nós nos aproximamos
dele. Eu fico absolutamente estarrecido, até porque sou novo, mas me parece que depois de 2000 anos de tradição cristã, 2 milênios, o pessoal que lá atrás, sem internet, sem computador, sem enciclopédia, sem comentário bíblico, faziam teologia, nos legaram uma bela história, os pais da igreja, os mártires do primeiro século, 2000 anos de tradição cristã. E agora, depois dos anos 2000, Deus levantou o povo que de fato sabe o que é o Evangelho. Por R$ 49,90 tem o meu DVD, e eu explico para você o que é o Evangelho. Venha ouvir o verdadeiro Evangelho. Depois de 2000 anos da nossa tradição, agora se levantou no Brasil o povo que sabe o que é o Evangelho, e nós a vida toda aprendemos tudo errado. Ou o povo que sabe fazer a igreja crescer, e por R$ 49,90 tem o DVD também, para você levar. Meus irmãos, há um método de crescimento da igreja em todos os tempos, é o sopro do Espírito Santo. Como diria Edward Bounds, a igreja está atrás dos melhores métodos e Deus está atrás dos melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Ele está atrás de um coração disponível que não queira colocá-lo numa caixa, mas fazer dele o Senhor da história, o Senhor da unidade da igreja. Cuidado com esse perigo de fazer de Jesus um mero teórico. Segundo perigo, o perigo de fazer de Jesus um exclusivismo litúrgico. Exclusivismo litúrgico. Como eu sei que o pessoal de São Paulo é chique, eu dei uma aprimorada no português, o negócio é difícil. Exclusivismo litúrgico. O perigo do exclusivismo litúrgico. A palavra liturgo tem 2 sentidos. Algumas palavras ao longo da história mudam, diminuem ou aumentam de significado. Eu gosto na nossa língua do exemplo da palavra barbeiro. Até determinada época, barbeiro era o sujeito que fazia barba. Tempos depois, porque o bichinho que dá a doença de Chagas tem um nome em latim muito complicado, a gente passou a chamar de barbeiro. E mais recentemente, essa mesma palavra passou a designar, digamos, aquela pessoa que não tem desenvoltura salutar portando veículo automotor em via terrestre. O barbeiro. A mesma palavra com alguns significados ao longo da história. Com a palavra liturgo, acontece a mesma coisa. Liturgo para nós hoje é o especialista em liturgia. Na época do Império Romano, liturgo era o escravo do Estado. Liturgo, para os romanos da época do Império, era o escravo do Estado. Liturgo, para nós hoje, é o especialista em liturgia. Essa parte do nosso ser eclesiológico que cuida do nosso culto, do nosso formato, da nossa estética. E esse trocadilho de palavras é para dizer que, em nome da unidade da causa do Cristo, nós não podemos ser escravos da liturgia. E há um grande perigo do exclusivismo litúrgico. E achar que Deus só sabe se portar dessa ou daquela maneira. E quando, louvado seja Deus, o Espírito está soprando tantas coisas diferentes, belas, lindas, com várias expressões das artes, dos mais variados povos. Porque aprendemos com o pastor Guilherme no podcast dessa tarde, não é que nós possamos desassociar forma de conteúdo. A forma tem muita importância, mas é lógico que deve prevalecer o conteúdo. Tem muita forma absolutamente litúrgica, absolutamente tradicional, absolutamente dentro do protocolo daquilo que se entende ser algo coerente, mas que tem um conteúdo deplorável. E tem muito lugar
mais animadinho, com os negócios mais diferentes, que tem um evangelho sadio, saudável. Cuidado com o exclusivismo litúrgico. Cuidado para não fazer-se um escravo das formas. Um dos nossos grandes problemas como igreja evangélica no Brasil, e eu acho que isso é um reflexo do mundo, é que nós somos muito dados ao extremo. Quer dizer, ou você é da teologia da prosperidade e vende caneta a R$100 para passar em concurso, porque o sujeito está vendendo uma caneta a R$100 para aprovação em concurso. E Deus trabalha também, não pense que Deus está dormindo. O pessoal que tinha aquele negócio de vender o copo d'água para pôr em cima da TV, Deus deu inteligência para o homem criar a TV de LED. Quebrou com essa galera, agora a TV é tudo fininha. Deus está fazendo o trabalho dele, Deus não está dormindo. Mas ou você é da teologia da prosperidade, que vê Deus como um caixa eletrônico, ou no outro extremo você é da teologia da miséria. Quanto mais miserável, mais perto de Deus. Coisa boa é sofrer. Ah, como eu amo ser um miserável, porque quanto mais minha vida é ruim, mais perto de Deus eu estou. Venha ser da gente aqui da turma do pé descalço, vamos fazer voto de miséria. É extremo, é extremo. Ou você é ultraconservador e vai todo mundo para o inferno, e você começa lá com o seu discurso moralista, você vai para o inferno, e vai para o inferno, e vai abraçar o capeta, e vai para o inferno. Ou você é ultraliberal, vai todo mundo para o céu, povinho, vem pelado, do jeito que você tiver, e está tudo maravilhoso. Ali, se você usar bermuda, você vai para o inferno. Aqui, povinho pelado, porque a igreja ama os pelados. O nosso problema é que é muito extremismo. E nesse mundo cheio de extremos, nós levamos os nossos extremos a um exclusivismo da liturgia. E a gente acha que Deus só trabalha do jeito que a gente estabeleceu. E tem tanta coisa linda que nós do Ocidente nem nos damos conta de como o mistério da Santíssima Trindade se revela ao longo dos anos, nos mais diversos povos, nas mais variadas eras, trazendo salvação, trazendo saúde espiritual, de formas que às vezes podem nos escandalizar. Qual é a grande crise com as estruturas religiosas? Não é que elas sejam um mal em si mesmas, é porque se transformaram em prosélitos, acreditam que Deus só age na forma da nossa estrutura. Isso desune o nosso povo, porque ao invés de se filiarem ao Cristo Filho do Deus vivo, se filiam às mais variadas estruturas de acordo com o gosto do freguês. Cuidado com o exclusivismo litúrgico. Deixa Deus ser Deus. A graça de Deus é multiforme. Deus está fazendo coisas lindas no meio dos povos, e só cabe a mim e a você não atrapalharmos o agir desse Deus, e já está de bom tamanho. Terceiro e último, minha proposta para vocês: o perigo de fazer de Jesus alguém sem palavra. O perigo de fazer de Jesus alguém sem palavra. Então nós estamos identificando alguns perigos à unidade da causa do Cristo, à unidade da igreja de Jesus. O perigo de fazer dele um mero teórico. Então nós respondemos a Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? Não farei dele um mero teórico. E também eu não farei dele um exclusivista dessa ou daquela liturgia. Mas por fim, e ao meu ver mais importante, o perigo de fazer de Jesus alguém sem palavra. E este é o ponto crucial para aquilo que humildemente eu quero transmitir para vocês. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, nós estamos tudo à toa aqui. Tudo à toa. Você está enviando missionário à toa, sua igreja está investindo no terceiro setor à toa,
Se a Bíblia não é a palavra de Deus, se nós não cremos na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, se nós fizermos do Cristo alguém sem palavra, nós estamos tudo à toa aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer tentativa de relativizar isso é um desserviço para a fé cristã e é um perigo para a continuidade da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Há um grande perigo de fazer de Jesus alguém sem palavra. E no grande, absoluto, glorioso projeto de Deus para cada um de nós, Ele nos deixou um livro santo. Sabe qual é para mim uma das maiores crises que nós enfrentamos hoje, como igreja? É a crise de convicção. Você ensina um menino, e eu não tenho muito tempo que saí do ambiente universitário, você ensina um menino a vida toda, a Bíblia, os princípios do reino. Não é olhar a Bíblia como um livro de costume, com um reducionismo moralista, não. É olhar a Bíblia como um livro sagrado, a palavra de Deus. E você ensina para o menino. Aí o menino chega na universidade e o professor diz para ele assim: não, mas isso aí é tudo discurso radicalista, ultrapassado, isso é tudo pantomima, é tudo fantasia. E o menino diz: sim, senhor professor. Passou a infância toda ouvindo de nós que Deus nos deixou uma palavra e sentou, não raras vezes, no banco da universidade. O professor diz outra coisa e ele diz: sim, senhor. Isso é uma crise de convicção. Estou citando a nova geração porque faço parte dela, mas isso está em todas as idades. Nós precisamos, me permitam usar essa expressão, de um batismo de convicção sobre o nosso povo. Eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E dirão: você é louco. Prazer, louco. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Ele separou um povo para que na plenitude dos tempos Ele enviasse o seu Filho. Eu creio que no jardim Ele colocou um casal original, um homem e uma mulher. Eu creio, eu estou convicto. Eu estou convicto de que na plenitude dos tempos Ele nasceu de uma virgem. Dirão: você é louco. Prazer, eu sou louco, eu acredito nesse negócio. Eu creio que Ele cresceu. Eu creio que Ele foi um adolescente. Eu creio que na sua fase adulta iniciou um lindo ministério, curto em tempo, mas profundo. Eu creio que os cegos viam, que os mudos passaram a falar, que os demônios foram expulsos das pessoas que sofriam, que Ele levantou aleijados. Eu creio. Eu creio no processo injusto que o condenou à morte. Estou disposto a morrer pelo que creio. Convicção. Creio que Ele morreu. Eu creio que Ele foi pendurado indignamente, cuspido, açoitado, traspassado no seu lado, ferido na sua dignidade. Mas eu estou absolutamente convicto de que aquela cruz não foi a última palavra. Eu estou convicto de que Ele ressuscitou entre os mortos. As rochas se fenderam ao meio, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, 2 toneladas de véu, 30 metros por 18 metros, 30 centímetros de espessura, que se rasgaram como um papel de seda, e Ele sai vitorioso de um túmulo. E eu estou absolutamente convicto de que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja e que nós temos uma esperança eterna e que a nossa fé não é em vão. O Senhor Jesus vem aí. Convicção. Convicção. Nós ouvimos de forma emocionante do nosso irmão que não existem respostas fáceis. E não existem mesmo. São muitas variáveis, são muitos pormenores.
Às vezes a gente entra num ativismo, e eu já me peguei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Nós precisamos de um batismo de convicção. Convicção. De que as realidades espirituais são mais palpáveis do que essa cadeira onde você está sentado. De que o mundo espiritual é mais real do que essa mesa onde a senhora se apoia. De que não dá para explicar a nossa fé sob as métricas humanas. E que a unidade da igreja, tanta gente diferente, que pensa diferente, não é sustentada por um regime humano. A unidade da igreja é sustentada pelo Cristo ressurreto, pelo glorioso mistério da Trindade. O fundamento da nossa unidade não é um discurso, é o sopro que nos trouxe vida. Um Deus que é relacional, um Deus que sabe o seu nome, o Deus que sabe o CEP da sua igreja, o Deus que conhece os seus desafios ministeriais, o Deus que nos ensina a não aceitar qualquer glória, o Deus que nos ensina a humildade de que não somos os inventores da roda, Deus que sabe o nosso nome. Que privilégio saber que Deus sabe o meu nome. E Ele nem me chama de pastor. Eu fui no supermercado lá perto de casa, pastor Cigem, já vou concluir. É porque virou um clima de velório. Eu fui no supermercado lá perto de casa e eu falei assim pro caixa: Wagner, Deus te abençoe. E tinha uns irmãos da minha igreja assim atrás, que o Wagner olhou para mim e falou: isso aqui é pastor, sabe o nosso nome, dá gosto ir na igreja desse moço. E eu fiquei até feliz, porque tinha um monte de gente da minha igreja ali. Só que eu não me aguento, eu não estava medicado. Eu falei: Wagner, eu vi no seu crachá. Eu vi no seu crachá, Wagner. Eu podia ter ficado quieto, né? A gente vai aprendendo a não aceitar qualquer glória, sabe? Deus sabe o seu nome. Deus conhece os seus desafios. Esse Deus relacional tem o melhor para você. Não é aquele argumento retórico: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio, é Cristo. É Cristo o melhor de Deus. Concluo, encerro com a história do jumentinho. Você conhece a história do jumentinho? Eu concluo com ela. O jumentinho popstar voltou de Jerusalém para casa todo feliz: mamãe, eu virei uma estrela. Mamãe, eu estou famoso, eu entrei em Jerusalém, todo mundo me aplaudiu. Eu entrei em Jerusalém, todo mundo gritava para mim e me aplaudia. Mamãe, eu sou o rei dos jumentinhos. Volta em Jerusalém comigo amanhã, mamãe, para a senhora ver que eu sou o orgulho da família. Aí vai o jumentinho, a mamãe, e ao invés de aplauso, tomou pedrada. Sai daqui, jumentinho. Chutada. Mamãe, eu não sei o que está acontecendo. A mamãe disse: eu sei. É porque ontem estavam te aplaudindo por conta de quem você carregava em você. Não era para você. É porque você estava carregando o Messias. Aí você teve aplauso. Só que agora, jumentinho, meu filho, ó querido, você está só. E sem carregar o Messias, você só vai tomar pedrada. Entenda, meu irmão querido, a Target é para impulsionar o seu ministério. Mas quando o seu ministério estiver lá onde Deus quer, saiba que os aplausos que você recebe só fazem sentido
se você estiver carregando o Messias em você. Com todo respeito, sem o Messias, a gente não passa de um jumentinho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, somente a ele, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.